E é com grata satisfação que no dia de hoje nós temos a oportunidade de conversar com ela, uma pessoa incrível na área cultural aqui no Vale do Iguaçu, que é a professora Ivanira Oberts. Tem um currículo arraigado de experiência profissional, entre elas, professora de língua portuguesa e literatura, hoje professora aposentada, mas que tem um carinho muito grande pelos seus alunos. Os alunos também têm um carinho muito grande por ela. Ela também é representante cultural aqui no Vale do Iguaçu, desde muito tempo, já acompanhando o seu trabalho enquanto professora, é membro da ACUPRE, Academia de Cultura, precursora da expressão, membro do Conselho Municipal de Cultura de União da Vitória e Turismo e presidente da Associação Amadeu Bona. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo aceite e o carinho com a gente nessa entrevista. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Obrigada a você por esse, eu diria, como você disse há pouco, um entretenimento dentro da cultura, né? Dentro desse complexo. Então, também muito feliz por estar aqui com você novamente, né? Não é a primeira vez que eu venho, mas aqui é um lugar que a gente chega e fala com alegria. Obrigada. Da cidade, né? Da nossa querida Porto União da Vitória. Quando falamos em Ivanira Oberts, como é que a senhora se descreveria para a gente? Quem é a Ivanira? Meus deuses. Conte tudo. Quem é a Ivanira? Acho que uma pessoa simples, que já cumpriu sua missão enquanto profissional. Hoje eu estou aposentada e a gente começa outros afazeres e todos completam a nós, né? Mas a Ivanira é isso que você há tempo já conhece, já nos conhecemos, né? E gosto muito de dar ideias, de passear pela cidade, ver o que poderia melhorar. É uma coisa, assim, nata na minha pessoa, né? Legal. E, às vezes, não só passear e ver o que podia melhorar, o que não podia ser diferente. Às vezes, a gente até interfere, eu diria, num desserviço de alguma coisa. Então, às vezes, a gente leva pancada também, mas quando você vai ver lá no fundo, do poço fundo, tem que ver bem se não é um desserviço daquele lado que você foi, né? Passar uma ideia, etc. E também acontece isso, e a gente tem que caminhar, mandar o barco, vamos em frente, é isso. Hoje, conversando com Ivanira Oberts, seu nome é um tanto quanto incomum aqui no Vale do Iguaçu, não é mesmo, professora? A escolha de quem? Do seu pai, da sua mãe? A professora é natural aqui do Vale do Iguaçu? Nos conte um pouco da sua história. Como é que o Vale do Iguaçu ganhou o seu coração? Então, é uma boa pergunta, porque sempre eu interroguei o meu pai, porque minha mãe disse que foi uma escolha dele. E eu não gosto do meu nome, nunca gostei. E Não eu gosta? dizia para o pai, da onde, pai? Da onde? Ivanira. Nossa, então poderia ser Lenira, eu dizia para ele, que até mais tarde vinha ter uma comadre Lenira. E de vez em quando alguém me chama de Lenira, eu digo, não, é Lenira mesmo, pode deixar. Pode ficar esse nome. Sim, mas foi o meu querido pai, né, que teve, não sei de onde, né, que ele lembrou na época. Eu sou a primeira filha de Alfredo Gonçalves Dias e Eva Dias. Minha mãe do lar, completamente do lar, até pela época. E o meu pai, um valoroso militar, nasceu para ser militar. Então, e por ele ser militar, eu vim lá das querências do Rio Grande do Sul. É mesmo? Viajandinho, fomos para a fronteira, que o meu pai, como militar, tem que servir um tempo na fronteira. E depois da fronteira, a gente recebeu um telegrama do ministro do Exército, que ele estava sendo transferido para Porto União. E aqui acampamos. E desde então, beberam da água do Iguaçu e ficaram? Então, foi interessante, porque ficamos por cerca quase que 8 anos. E meu pai recebe de novo uma transferência.
E a coincidência que era de volta para o Rio Grande do Sul. Certo. Só que não a minha cidade, mas sim Santo Ângelo. Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Moramos 5 anos. Muito bom, aquela terrinha vermelha também é inesquecível. E lá em Santo Ângelo, aconteceu uma coisa assim que é muito incomum no Exército. Você não vê tanto. Como lá existia 2 quartéis, um quartel veio em forma de comboio para Rio Negro, Certo. Paraná. Aham. E lá veio o pai da Ivanira, feliz da vida, porque acha que pertinho de Porto União. Então viemos em comboio para Rio Negro. Em Rio Negro moramos 5 anos. E de lá o meu pai, de novo, recebe uma transferência para Porto União. Então ele ficou assim sempre perto, né? Transferido para tal lugar, mas logo retornava para onde já havia morado. E assim ficamos. Foi uma cidade que ganhou o coração, é isso? Foi. Quando ele entrou para a reserva, nós já estávamos quase que, dava para dizer que tínhamos nascido por aqui, né? E ficamos aqui, meus pais, meus irmãos, todos nós. E eu acabei casando aqui e nunca mais saímos e está difícil. Gostaria muito de ir para Curitiba, onde moram meus 4 filhos, que foram estudar e não voltaram mais. Quais os nomes dos filhos? Então, eu tenho Luiz Guilherme Olberts, Certo. Luiz Alfredo Olberts, porque são gêmeos, né? Uau! E um tem o nome de um avô, Guilherme, e o outro do outro avô, Alfredo. 4 meninos. 2 meninos e 2 meninas. 2 meninos e 2 meninas, isso. Isso, 2 meninos e 2 meninas. E Carlin 4. Olberts, 4. 2 e 2. Carlin Olberts e Letícia Olberts. Uau! Então, eu sempre quis ir para Curitiba, porque, claro que perto dos filhos é muito bom. E o esposo? No e aí, começo, como é que conheceu? Então, ao meu esposo, como que eu conheci? Olha, naquela época, em 80, eu vim para cá em 16 de agosto de 80. Era comum a gente fazer voltinha, bem no centro, né? No perímetro central. E nas andanças a gente se olhava, se cruzava, se olhava. E um belo dia a gente desceu na famosa Pastelândia, que muitos que estão nos escutando, nos vendo, vão lembrar da maravilhosa Pastelândia. Próximo a gente do desceu Ópera, é isso? perto, no edifício Tomasi. No edifício Tomasi. É bem famosa essa Legal. Pastelândia. E ali a gente começou de conversa, né? E bater papo. Naquele tempo era tudo muito lindo, tudo muito diferente de hoje. Era um outro tempo, né? E namoramos 5 anos e casamos e já estamos com 42 anos de casados. Já vamos fazer 43. Que bom! Com 4 filhos e no começo ele dizia, não, quando os filhos forem embora para Curitiba a gente vai. E agora ele diz, não, lá não é cidade para gente agora. Então, vamos ficando por aqui e os filhos descem, de vez em quando a gente também vai. E assim está, mas a cidade realmente a gente acabou se apaixonando e morando aqui. Muito bem. Professora Ivanira, o título de professora lhe cabe muito bem. E a gente sabe de muitos alunos que lembram da sua participação em sala de aula. Até hoje, o incrível é que a profissão de professor é uma das únicas que a gente chama pela profissão. Ninguém diz, oi mecânico, um exemplo, oi jornalista. A gente chama professor sempre de professor e professora. É uma nomenclatura muito bacana. Como é que surgiu a área da licenciatura na sua vida? O gosto veio inspirado em quê, professora? Então, primeiramente, eu sou uma psicóloga frustrada. Psicóloga? Psicóloga frustrada. Por quê? E eu sempre digo que eu sou uma psicóloga frustrada. Porque desde a mais tenra idade eu lembro que eu era muito voltada para a psicologia. E até hoje. Os porões da alma do ser humano me fascinam. Sempre me fascinaram. Eu quero crer que eu teria ajudado muita gente. Eu ajudaria no meu consultório clínico. Eu queria ser psicóloga a rigor. Só que na época de eu ir para a faculdade, eu morava em Rio Negro, onde meu pai tinha chego de Santo Ângelo.
E Rio Negro, na época, 75, ninguém ia assim num oba-oba para Curitiba. Ninguém. E eu, como filha única, na época, meu pai não me deixou ir para Curitiba, onde eu faria psicologia, né? Porque Rio Negro e Mafra só havia 2 cursos de licenciatura, português e matemática. E eu, com minhas colegas, que vieram também com suas famílias, tivemos que optar. A maioria escolheu letras, provavelmente por causa da dona literatura, que todo mundo é apaixonado por literatura, não tem como viver nesse planeta sem apaixonar-se também pela literatura. E 2 optaram por matemática. Então começou assim, eu não escolhi letras, mas escolhi ser professora. Que meu pai, paixão dele, e na época também, filha mulher, era sempre professora. Que incrível. E assim... E hoje, quanto tempo, professora, em sala de aula, quanto tempo a senhora exerceu essa profissão? Muito tempo, demais. Eu deveria ter saído bem antes e ter deixado os aluninhos já assumirem 32 anos. Uau. É muito tempo em sala de aula. Eu acho assim que não foi à toa que lá atrás alguém muito sábio prescreveu 25 anos, porque é uma tarefa árdua, né? Enquanto um palestrante vem numa cidadezinha para uma palestra de 1 hora, e na época ganhava 5 mil, tomando aguinha o tempo todo e falando aquilo que ele se propôs, o professor faz isso de manhã, de tarde e à noite. E sem tomar água, quase que sem tomar a famosa aguinha. Exato, então, é 25 anos mesmo para a gente dar o que tem de melhor para o aluno, né? Porque o aluno é o nosso foco, ele está ali para ser moldado, né? O cognitivo dele tem que melhorar e muito. Professora, tem muitas histórias, né, de alunos seus, sabendo da sua vinda, eu comentei com alguns dos seus alunos, e tem uma história muito marcante, que é uma anteninha que a senhora utilizava em especial na escola José de Anchieta, para demarcar, né, o conteúdo para os alunos. Qual anteninha é essa que fez tanto sucesso? Veja Pode só, contar pra gente. Por essa eu não esperava. A gente sabe tudo aqui. Veja só, por essa eu não esperava, mas lembro muito bem. Meu pai tinha, do Exército, um indicador para aulas. Então, não é anteninha. Uau! Você compra nas melhores livrarias, indicador para aula. Então, ela funciona quase que como uma anteninha. Você abre, né? E ela fica num tamanho bom para você indicar. Os alunos têm como uma visão de anteninha, sim, professora. Sim, que tanto incrível. Que eles me apelidaram de anteninha. Sim. E aí? E eu tenho 2 anteninhas. Uma eu até passei para minha filha. Ela foi dar aula, também precisou da anteninha. Mas é muito bom. Você não pode ficar na frente do aluno explicando. Você indica, né? E para isso que ela serve. Ela é um excelente instrumento para se dar aula. Pena que poucos colegas utilizam a anteninha, mas que na verdade é indicador para aulas. E hoje, modernamente, até laser, que a minha na pontinha, assim, onde ela indica, ela não tem laser. Mas hoje até o laser já vem na própria anteninha. Uau, que bacana. Mas... E a professora, gente, ela é lembrada por isso. E tem outros fatos marcantes na sua carreira, que é o que os alunos me relataram, em especial do José de Anchieta, que é com relação ao seu zelo, ao seu carinho juntamente dos alunos. Tem várias fases que nos falaram sobre a formatura e que a professora sempre enalteceu, né, a formatura dos alunos e sempre buscou com que eles estivessem na formatura, não é mesmo, professora? Tudo isso era uma forma de valorizar o seu trabalho e, mais do que isso, valorizar o aluno em sala de aula? A hora da formatura, professora? Com certeza. A formatura ela é esperada desde quando você começa a estudar, né? É o foco. E principalmente dos pais. É um grande momento. E eu sempre gostei muito de trabalhar essa parte neles, né? E ficava até entristecida quando um ou outra dizia que não ia na formatura, que não ia participar. E eu não gostava disso. Eu queria que todos, como deveria, né, todos participarem da formatura.
momento muito especial na vida de cada ser humano. Professora, já parou para pensar que se a senhora tivesse a oportunidade de hoje estar em sala de aula, como é que seria essa metodologia? A metodologia aplicada pela senhora lá atrás, como é que se transportaria para o dia de hoje? Seria mais fácil ou mais difícil? Bom, hoje a gente tem que atuar muito e praticamente dentro das mídias, né? Então mudou muito. Mas eu acho que com um pouquinho de boa vontade a gente conseguia fazer um bom trabalho. E eu gosto muito de trabalhar a leitura e a redação, de colocar na cabeça deles como que eles vão né, vencer esses dois ramos dentro do português. Tem que vencer, senão passou pela aula de português e não aprendeu. Então, leitura e redação é muito importante. O que é que veio primeiro? O amor pela profissão de professora ou apoiadora cultural? Até porque a senhora exerce um papel muito bacana junto a outros nomes na cultura aqui do Vale do Iguaçu, como, por exemplo, Terezinha Wolff, Aloysio Itchuk, Roberto Domit, um celeiro de profissionais, assim como tantos outros e que estarão aqui conosco também, mas que somam para a cultura aqui do Vale do Iguaçu. O que é que chama? Um soma com o outro ou um veio antes que o outro? Como é que a senhora descreveria para a gente a cultura e a área de professor? Vieram juntos, professora? Então, na verdade, a profissão veio primeiro, né? A professora. Eu chegando aqui em União da Vitória, completei os meus estudos na FAF, antiga FAF, não Unespar. Peguei, assim, um período maravilhoso, professores excelentes, uma Faiana Magine, uma Sandra Moura, um Nelson Cicuro, um Abílio Ais, e por aí vai, muito bom. E então, primeiro eu formei. Depois que eu formei, que eu comecei a trabalhar com os alunos, é que eu peguei um hábito, assim, aonde eu sou muito observadora, muito, altamente observadora. E não para o lado negativo, sempre para o lado positivo, tenho certeza. E daí passei a observar melhor a cidade que a gente mora, né? O que falta, o que precisa para que ela fique sempre mais aconchegante, né? Uma cidade aconchegante é o que o povo precisa. E a cultura, ela é a base de tudo isso, não é, professora? A senhora hoje desenvolve trabalho junto com a cultura municipal, né, aqui de União da Vitória. Cultura e o turismo caminham juntos? Se não caminham, deveriam, né? Cultura e turismo devem caminhar juntos. Até poderia ser uma única secretaria, cultura e turismo. Mas eu acompanho, assim, dos dois municípios, né? Um pouquinho lá, um pouquinho cá. Quando eu vejo que eu estou muito enxerida num, eu vou para o outro. E uma coisa que a gente nota muitas vezes, que as pessoas que nos recebem, num primeiro momento, elas não entendem que você está ali para dar ideia, para colaborar. E a pergunta que sempre me vem e que eu não gosto nem um pouquinho é se eu não queria trabalhar na prefeitura. E aí? E aí, se eu quisesse trabalhar na prefeitura, com certeza eu teria trabalhado, porque eu iria realizar o meu sonho, mas nunca foi. Nunca foi trabalhar em prefeitura. É a maneira com que as pessoas que trabalham enxergam a pessoa de fora, né? O meu trabalho é totalmente voluntário. Eu costumo até dizer que eu sou como o Google, como a internet. Eu sou gratuita e sempre serei. Não há cobrança nenhuma, é por puro amor. Falta isso, professora, até me perdoe interrompê-la, mas falta isso hoje, que as pessoas se doem mais? Falta, como falta. Eu vejo isso claramente. Falta muita coisa, muito trabalho humanitário que poderia ajudar na sua própria cidade. Porque a cidade é uma grande casa, né? A nossa é da família pequena e a cidade é um casarão. Então, poderia muito mais gente fazer trabalho humanitário. Ideias, e né? Não, que poderiam ideias. se somar, né? Eu nunca digo, nunca fiz nenhum curso de arquitetura, nada desse ramo, engenharia, nada. São ideias mesmo. E às vezes a gente nota que alguns
funcionários, algumas pessoas que estão em determinado lugar, não têm, são pobres de ideias, como já dizia Paulo Leminski, né? Pobre de um país, pobre de ideias, não pode. E eu gosto de olhar uma coisa e dizer, nossa, mas aqui faltou isso, isso e aquilo, ou aqui poderia ser assim, assim, assado. Mas muitas pessoas que são muito acomodadas, né? Muito quietas, não querem mais coisa, até dizem para mim assim, professora, a senhora trouxe mais serviço, a gente está cheia de serviço. Como eu escutei isso em prefeituras. E daí eu dizia, não, serviço são ideias, as ideias estão para a gente pôr em prática, né? Coisa boa tem que ser feita. Com toda certeza. Estamos ouvindo Ivanira Oberth, hoje participa com a gente, tem um leque muito vasto sobre a cultura aqui no Vale do Iguaçu, professora aposentada, e aproveito para falar um pouco mais sobre a presidência junto à Associação Amadeu Bona. Também ganhou seu coração. Ah, sim. Associação Amadeu Bona é indizível o carinho que a gente tem por ela, né? A começar pela criadora, se ela existe, foi realmente por Terezinha Leoni Wolff, né? Que no Castelinho em Porto União, uma bela noite, com ata e tudo, foi tudo registrado, né? Porque antes da Associação Amadeu Bona já havia começado uma outra, só que não foi oficializado. E a dona Terezinha, né, como sempre, o serviço dela é perfeito, é completo, formou-se então a Associação Amadeu Bona, que nos dá muito orgulho, que tem muitos artistas, muito bom mesmo, e esses artistas fazem o rol, né, daquele famoso chavão. União da Vitória é um celeiro de artistas, e Porto União juntamente. É o Vale do Iguaçu, né, É o professora? Vale do Iguaçu, com certeza. A senhora citou por vários momentos a nossa querida Terezinha Leoni Wolff. A professora Terezinha também faz parte do apoio cultural aqui no Vale do Iguaçu. Assim podemos dizer, representantes culturais aqui no Vale do Iguaçu em potencial. É uma amiga que mora do lado esquerdo do peito, do lado direito? Nossa. E aí, qual a relação com ela? Olha, Terezinha Leoni Wolff é uma coisa assim impressionante. Porto União e União da Vitória não verão outra Terezinha Leoni Wolff, não com o quilate que ela tem, jamais. Porque ela, além da potência, além do conhecimento, ela tem um grande amor pela cidade. Porque ela também foi embora daqui, viveu 20 anos fora e retornou. E cuidou de tudo sempre mesmo, de longe. Terezinha, quem a conhece, acaba morando no coração, com certeza. Dentro da cultura, ela é o nosso expoente máximo. Eu não costumo dizer um dos expoentes, não. Ela é o expoente máximo. Porque quem caminha com ela aí, digamos, 40 anos, escutando, vendo, vivendo, convivendo, trabalhando, passeando, conhece muito bem. E eu faço isso com Dona Terezinha Leoni Wolff. Eu a conheço quase como a Fernanda, que deve ter um orgulho dessa mãe impressionante. Essa mulher é tudo de bom. Dentro da cultura não nasce outra. Porto União chegou no ápice, União da Vitória junto. Privilégio para a gente, né? Privilégio uma pessoa total. desse quilate, como a professora citou. Professora, como é que é a amizade de vocês? Tem tempo para um chazinho, para um cafezinho ou nada disso? Sim, tem tempo até para chazinho, para café. De vez em quando em vez, passo lá e a gente vai tomar café. Ou em algum café, a gente já foi em quase todos os cafés que tem, né? E quando não são na cidade, é na casa mesmo. A gente toma café na casa mesmo. O último que teve foi na minha casa. Ai, que bacana. E o aniversário dela, que a professora sempre se dedica para organizar uma festa surpresa, o último foi incrível. Por mais aniversários assim, não é mesmo? Nossa, por muito mais. Dos 80 aos 90 eu acompanhei todos. Ela faz 90 ano que vem. 90 Tomara que eu faça, que eu quero muito fazer os 90 anos dessa mulher maravilhosa. O que é que mais te inspira nela? Eu acho que tudo, mas uma coisa assim que é difícil as pessoas entenderem, o amor que ela tem
porque Dona Terezinha, ela põe uma pitada de amor em tudo que ela faz, em tudo que ela pensa. É impressionante. Isso falta muito para o ser humano, sabe? E ela faz sem nenhuma pretensão. Mas isso ainda que é importante registrar. Ou mulher que não tem pretensão, ela é o que é. Ela é uma dádiva de Deus. Ai, que lindo, aplausos, que lindo. Mas ela é merecedora. Que lindo, assim como a professora Ivanira, hoje participando de um bate-papo com a gente. Professora, quando nós falamos sobre cultura, não tem como deixarmos de lado o Centro de Danças Porto União da Vitória, cujas precursoras foram a professora Terezinha, a professora Ivanira, hoje a atual presidente, a Cássia Passos, uma tríade, né? Mulheres que trouxeram o Centro de Danças, o balé clássico apresentado aqui para o Vale do Iguaçu. Há quase 40 anos, né? Quase 4 décadas aqui. Sim. Como é que foi esse start, professora? Então, com certeza, na entrevista com a dona Terezinha, ela vai relatar bem como que foi, porque ela foi também a precursora. Ela foi buscar o professor Tadeu. Tadeu foi como um filho para a dona Terezinha Leonivolf. Deu todo o suporte para ele, né? E ele correspondeu. E tornou a dança nas nossas cidades, né? Nossa cidade é referência de dança, sim. Mas é ela. Os louros são todos dela. E quando ela já tinha, assim, feito um grande trabalho, ela precisava descansar e fazer outras atividades, eu lembro que ela me convidou. E eu aceitei para ser diretora voluntária. Meu trabalho sempre é voluntário, nunca quero emprego. Emprego não, já trabalhei. Precisa deixar bem claro, eu já trabalhei. Então, aceitei e fiquei por 3 anos. Quando fiz o meu segundo concurso, então eu não daria conta de ter um trabalho grande como é esse, né? Que é o Centro de Danças, é um trabalho bem grande. E não dá para relaxar, porque senão o nome pode mudar, né? Porque o Centro de Dança é referência. E eu fiquei pensando quem poderia me ajudar, né? Também poderia levar mais um tempo o Centro de Danças e assim ir passando, sempre para uma pessoa que estivesse disposta a fazer um bom trabalho. E nessa caminhada, eu já conhecia a Cássia Passos, e nessa caminhada eu conversei com ela e ela aceitou. E o bom da Cássia é que ela está até hoje. Bacana. Até hoje trabalhando, e o Centro de Danças cada vez melhor. E quando eu estive lá por 3 anos também, eu lembro que eu me dediquei muito, 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 muito. Eu lembro muito de um 7 de setembro, maravilhoso, que o Centro de Danças desfilou com as pequenininhas num caminhão enorme. Eu emprestei, acho que do Herbert. E dentro nós confeccionamos uma sapatilha enorme. Uau. E dentro tinham todas as pequenininhas dentro da sapatilha. Uau. Desfilaram na cidade. Foi muito lindo, muito emocionante. Então, a minha parte eu fiz. E continuo fazendo, porque eu estou sempre apoiando, né? E sempre que tem os eventos, eu não perco também. É presença registrada, né? A gente sabe dessa participação, dessa vontade de estar lá aplaudindo no primeiro lugar da bancada. A professora Ivanira sempre está lá. Professora, deixa eu te perguntar, com tanta expertise junto ao balé clássico, conhecedora dos balés de repertório por vários anos, também se arriscou a dançar no Centro de Danças? Pois, olha... Junto com a professora Terezinha ou nada disso? Não. Sempre nos bastidores? Sempre nos bastidores. Mas eu lembro que nós queríamos muito que o Tadeu fizesse dança de salão conosco. Mas passou, daí 2 foram embora, daí passou à vontade. Mas sempre de pertinho, não era só o balé. Nós fizemos depois uma junção das grandes danças, né? E também até o Tadeu dava aula de ginástica, como se fosse hoje, pilates. Funcional. Tudo funcional, tudo. Ele trabalhou uma leva bem grande de senhoras da sociedade. Mas não dancei, eu só mesmo fazia academia. Bacana. Dança não. Minhas filhas fizeram, né, a rigor, as 2 formaram no balé. Uau. Foi muito lindo a formatura delas. Elas gostaram, né? Não foi assim porque eu queria que a minha filha como foi dançasse. O espetáculo?
delas? Vários Da formatura, espetáculos. lembra? Da formatura, eu acho que foi Quebra-Nozes. Uau. Eu tenho todos os álbuns completos Que das legal. duas. Cada uma tem 10 álbuns. Uau! Eu Entusiasta registrei. pra caramba. Eu tenho mania de foto. Acho que você viu hoje, né? Muito eu tenho bacana. mania de foto. Eu tive um tio que era apaixonado por foto e eu acho que eu herdei. Então, minha filha tem 10 álbuns contando a história da dança e depois a história do piano. Muito A arte é bacana. tudo de bom. Arte é tudo. E hoje, Vanira Oberts, neste bate-papo com a gente, aproveito para falar um pouco, saindo do Centro de Danças, vamos falar da CUPRE. A CUPRE hoje traz a cultura precursora da expressão aqui no Vale do Iguaçu. E a senhora é membro, né, dessa academia que tem uma relevância muito grande para a gente. Como é que estão os trabalhos de momento junto à CUPRE, professora? Então, a CUPRE, como você falou já anteriormente, mora no meu coração. Impressionante. Porque quando eu recebi o convite, eu fiquei tão envaidecida. Nossa, participar de uma academia de cultura? Será que eu posso? E eu havia escrito um livro, porque precisa ter escrito um livro, né? Ou muitos artigos, né? Para você ser de uma academia, ou você escreveu livros, ou você escreve artigos, né? E quem escreve muitos artigos é detentor de muita cultura. Bom, a CUPRE, então, primeiramente relacionou assim todos os nomes de Porto União e de União da Vitória. Eu não coloquei naquelas fotos o grupo da CUPRE, faltou. A foto ela não estava boa, na época ela não ficou uma foto boa, mas ali tinha quase que 100 pessoas, pense, era a nata da cidade. E que orgulho você estar lá naquele momento. Fazer parte desse grupo Fazer seleto, parte assim me desse- permite. Sim, mas é puramente isso, um grupo muito seleto. E que foi liderado na época pelo Alisson, muito bem liderado, inclusive. E cada membro tinha que ter uma madrinha. E eu relato aqui minha madrinha, Ruth Mack. Tenho fotografia com ela e tudo. Então a Ruth também gostou muito de participar deste evento. Ruth Mack foi minha madrinha da CUPRE. E cada membro teria e tem que ter um patrono. E eu lembro que na época eu escolhi nada mais, nada menos do que José Kreczek. José Kreczek é o meu patrono. Fantástico, né? Ah, ele é tudo Muita de bom. história Ele já aqui pro Vale do nasceu Iguaçu, né? maravilhoso. Isto. E a CUPRE, né, vem caminhando. Nós temos um grupo do WhatsApp que ali a gente conversa bastante, né? Explana todo quanto é assunto e assim, coisas da mídia, né? Então o pessoal vai se encontrando e quero crer que logo precisamos de um presidente ou uma presidenta, né? Uau! O José Kreczek tem uma história, para quem não o conhece, morador da rua José Boatê, né? Isto, É um museu particular. isto, Mantém sim. um museu particular ainda, a família do José Kreczek? Como é que ficou, professora? Então, a moradia real do José Kreczek, ela foi desmanchada e transladada inteirinha para o Parque Iguaçu. Certo. E lá ela foi montada, a casa do estilo alemão, né? E o museu a família cuida. E a família tem uma chácara, lá tem um museu. A E é um metade museu- do museu foi para lá. E é incrível, está né? ativo. Com peças antigas, Sim, centenárias. Sim. Ele é de menino. Ele quis visitar um museu em Curitiba e ele ficou na porta, porque na época não se visitava, só os adultos. Ele sempre contava que ele ficou na porta, mas ele ficou assim, encantado, olhando o que tinha lá dentro. E mais tarde ele realizou o sonho. Ele construiu, né? Ele foi angariando tudo que era de bom, tudo que é necessário registrar. Eu diversas vezes estive no museu dele. No livro que eu escrevi está registrado o museu também. Certo. E eu acho que ele morreu feliz, porque realizou o seu sonho. E tendo, né, a professora Ivanira como apoiadora neste momento, a CUPRE, para quem tem dúvidas, é similar ao trabalho da ALVE, Academia de Letras do Vale do Iguaçu? O que é que difere ambas as entidades, professora?
Então, eu acho que a ALVE, ela é mais direcionada para escrito, né? Você tem que ter sempre escrituração, todos os membros da ALVE, da qual agradeço de viva voz o convite, que eu não esqueci nunca, do professor Joaquim, para eu participar, né, para ser membro da ALVE, da dona Terezinha também e de outras pessoas. E que eu sempre respondi assim, sim, posso até ser, quando eu escrever o segundo livro. Eu estou escrevendo o segundo livro. Pode dar spoiler pra gente? O que é que tá vindo por aí? Então, da primeira vez foram 1.127 páginas de Entrevistando a Arte. E agora, da segunda vez, espero ficar em 500 páginas, entrevistando a dança. A dança é riquíssima nesse Vale do Iguaçu. Sobre a dança, professora. Sobre Nós teremos a dança. um material agora sobre a dança. Que sobre incrível. a dança. Me chamou muita atenção, assim, eu como boa gaúcha, sempre gostei dos CTGs. Certo. CTG é meu encanto. Eu pensei, nossa, mas ninguém nunca registrou esse CTG maravilhoso. Então, registrei todo o CTG. Depois, quando fui do Centro de Danças, me passou tudo sobre o que é um balé, o que é uma escola, uma verdadeira escola, etc. Então, só o Centro de Danças é tudo de bom. Aí você vai caminhando, quando você vê o Calena, meu Deus, se apresenta internacionalmente. Isso. Aí quando você vai fazer uma pesquisa, são centenas de grupos de danças, escolas de danças, né? E até solo, como temos solo. E assim foi a dança, fui registrando tudo. Quando eu me deparei, que achei assim, não, terminou tudo sobre a dança, eu lembrei, mas escute, para ter dança, precisa uma outra coisa importantíssima. Como é que eu havia esquecido isso? A música. Que incrível. A música. E também para ter dança, precisava ter clubes. Aí eu retomei lá a nossa época dos clubes, né? Dos famosos clubes, que os clubes foi uma época fantástica. Ribeiro Pires. Tudo. Clube 7. Tudo. Operário. Apolo. Tudo. Então, hoje, praticamente, temos cinco clubes ativos, hoje. Mas eu cataloguei 23 clubes, que as pessoas nem sabem que existiram. Então, passei a registrar os clubes dentro do livro, entrevistando a dança. Mas por quê? Porque dentro dos clubes há muita dança. Muita dança. E a gente lembrava dos bailinhos, né, do passado, que hoje já não existem. E os maravilhosos bailes de debutante, e assim foi. Então, acabei indo para os clubes. Quando chega nos clubes, você vai registrar, meu Deus, todos os seguranças, todos os DJs, e assim vai. E não para mais. Professora, Então, para quando que a gente vai ter essa pesquisa toda? Para a gente poder saborear, para a gente poder trocar ideia? Para quando está previsto? Então, ele ficou muito bom. Eu quero crer que ano que vem eu faço esse lançamento. Uau! Qual vai ser o título? Já temos? O título vai ser o mesmo, né? Que já marcou o primeiro. Entrevistando a arte, agora entrevistando a dança. Uau! Eu já enxergo a capa com aqueles escolas de danças, aqueles grupos, só dentro das etnias. Quantos grupos de dança nós temos? Inúmeros. Eu acho que eu cataloguei 8 etnias. Isso. Um melhor do que o outro, um mais lindo que o outro. E que merece destaque. Nossa, merece ser registrado, merece destaque, merece ser registrado o trabalho. Só o grupo alemão tem 2 maravilhosos. E o pessoal que a gente conversa e que entrevista, fica contente e fica esperando, né, o produto final, que se Deus quiser, ano que vem será lançado. Que bacana, a gente está na torcida. Para dentro em breve termos Sim. em mãos para que a gente possa trocar informações, para que a gente possa saborear, como destacamos aqui, as histórias do Vale do Iguaçu, da maneira com que a senhora possa relatar. A senhora falou de clubes e me chamou a atenção aqui. Participava de muitas atividades em clubes enquanto mocinha, professora Ivanira? Porque hoje a senhora tem uma agenda bem abrangente no meio cultural aqui do Vale do Iguaçu. Mas frequentou também o Clube 7, o Grêmio, e aí, fazia parte do seu dia a dia? Nada disso. Não? Nada disso. Não, eu como boa filha de militar, meu pai sempre muito sisudo, Ixi. muito
aqui não, ali não, e a gente acostumou. Então, participei de muito pouco baile, mas eu ficava encantada. E muitas vezes saíamos escondida. Eu, a Cleide Baninski, a Aninha Baninski. Tô contando aqui. Nós íamos para ali onde é não o Grêmio Ribeiro Pires, lá em Santa Rosa. No Grêmio Ribeiro Pires, Santa Rosa, também a gente chegou a ir. Mas era tudo tão lindo, tão inocente. Mas nós íamos muito aqui no Concórdia, que tinha do lado aquele... Agora me fugiu o nome. Que eram só o Círculo Militar, o famoso Círculo Militar. Isso. Então, nós íamos no Círculo Militar. E mas os bailes carnavalescos? Baile carnavalesco também pouco. Mas tem uma história muito grande que a senhora vai relatar pra gente. Mas parece que eu fui, Vanessa, carnavalesco eu fui em 2 com meu marido. Foi bem legal. E com a família dele, tudo. Mas, assim, quando eu comecei a escrever o livro Entrevistando a Dança, eu tenho essa qualidade, que eu vejo como uma qualidade. Parece que eu fui em todos os bailes de todos esses clubes. Eu faço a pesquisa histórica e entrevistas, mas parece que eu fui em tudo, parece que eu conheço tudo. Então aquilo vem para você de encontro, que é para você relatar mesmo, que precisa ser registrado. Manter viva a história para a gente. Isso, né? Então embora eu não fosse, nossa, de muito baile, de muito isso, por causa de uma criação muito conservadora, né? Naquele tempo era assim. Se a gente conversar com as amigas da gente, elas dizem a mesma coisa. E não me fez falta, graças a Deus. Eu ia te perguntar exatamente isso. Fez falta, e a professora foi leitura de pensamento aqui. Foi algo que hoje é importante para a senhora, para poder relatar para a gente. Não, eu te digo assim, que não me fez falta. O pouco que eu fiz, que eu fui, valeu muito, valeu muito, muito, muito. Porque era um outro tempo e era uma maneira diferente de você abordar tudo isso, sabe? Nada a ver com hoje. Então, foi por isso que foi marcante. O pouco que a gente foi, porque não fui eu que fui, pouco. Na minha época, todas eram assim, né? Ia com a família, né? O Grêmio Ribeiro Pires, chegamos aí com a família. Então, tinha uma coisa que a gente gostava muito que chegasse logo, era a festa junina. Porque até festa junina tinha do ladinho do clube. Tudo com a família. Todo em família, né? Hoje está tudo mais intimista, muito mais individualizado, sim, professora. Sim. Há essa falta de grupos, no seu ver? Eu acho que há. Falta de mais contato com a família, de valorizar o primeiro clã da gente, é a família. A família sempre foi e sempre será o que tem de melhor. Mesmo que pessoas digam que não, de diversas leituras, de diversas linguagens, digam que não, mas a família é uma coisa abençoada. E deveria ser sempre um mantra para todos nós. Ivanira Oberts, quais os próximos passos? Como é que a senhora se imagina daqui a alguns anos? Vamos jogar uma margem de 10, 20 anos? Como é que você se visualiza nesse período? O que é que vem por aí? Fora o livro, que a gente já está ansioso, com uma animosidade e uma expectativa para ele, quais outros objetivos a serem destacados para a gente? Então, todos nós fazemos planos, né? O meu primeiro plano de hoje para frente, primeiramente, é o meu livro. Preciso terminar de registrar essas pessoas que passam. Eu lembro assim, quando fui conversar com os DJs, quantas noites a família em casa e ele ali, dando alegria, colocando as músicas mais belas, as músicas mais emocionantes para o bailinho e tudo, e ele ali firme, né? Então, promovendo alegria para aquelas pessoas. Então, o meu primeiro objetivo é concluir o meu livro, com certeza. Segundo objetivo é curtir mais os meus netos. Que às vezes eu até deixo deles e faço outras coisas. Curtir um pouco mais os netos. E para frente, nós temos aí 2 prefeitos novos entrando. Então, eu como guardiã das 2 cidades, não posso perder o meu diploma. Vou continuar, sim, vendo o que pode melhorar, segundo a minha ótica, né?
E também não é só, segundo eu, dos nossos encontros que a gente tem, eu tenho 8 turmas de lanche. A gente conversa muito. 8 turmas de lanche? 8 turmas de lanche. Como é que funciona essa turma de lanche? Como é que dá conta de tudo isso? Olha, é uma maravilha. Sexta e sábado sempre tem lanche. Uau. Quando não tem na semana, né? Porque agora tem muitos, até supermercados oferecem, né? Salas para chá, para café, que é uma maravilha. Então é isso. Agora vem novos prefeitos, ficaram muitas coisas ainda pendentes, né? E a gente vai ajudando, vai colocando ideias. E já conversei com a Magali, aqui na União da Vitória, e falei para ela que tem muita gente boa da prefeitura que deve permanecer, que não pode assim, limpar. Não. Mudou a gestão troca, né? Não pode. Tem muita gente valorosa que trabalha, que eu tenho certeza, que eu assino embaixo. E ela foi muito solícita, né? Disse que vai ver com muito carinho. E eu estou de prontidão. Se tem mais serviço na prefeitura, eu sempre digo, quem trabalha em prefeitura sabe que tem que trabalhar bastante pelo povo. E o prefeito, mais ainda. Porque não adianta dizer assim, meu Deus, professora, a senhora não sabe o que é trabalhar numa prefeitura? É pepino todo dia, é isso, é aquilo. A senhora não sabe, não dá, a gente não vence. Quando se candidata para aquele cargo, você sabe que o cargo é árduo. Exatamente. Que tem mesmo que trabalhar e dar tudo de si. Então, vai fazer aquilo que se prometeu ali no voto e que aceitou, né? Muito bem. Professora, nós falamos no início sobre a sua estada aqui no Vale do Iguaçu. A professora reside atualmente em União da Vitória ou Porto União? Então, morei por 10 anos em Porto União, casada. E antes de casada, morei 5, solteira. Depois, quando nasceram os gêmeos, eu precisava de uma casa maior. Certo. Procurando a casa maior, achamos em União da Vitória. Então, atualmente, eu resido em União da Vitória. Muito bem. Teria uma maneira, talvez, de se unificar a cultura de ambas as cidades? Já foi pensado isso entre todos os grupos a qual a senhora faz parte, de se pensar em algo mais igualitário? Talvez seria essa palavra, a melhor palavra empregada, professora? Eu acho que sim. Sempre tem. A Secretaria de Cultura de União da Vitória deve conversar muito com a Secretaria de Cultura de Porto União. Inclusive, o calendário das festividades do ano, as duas devem sentar juntinhas para realizar. E depois, até com o calendário que nem a União da Vitória, que nós temos 9 municípios que estão interligados com a União da Vitória, que fazem parte da IGR Sul do Paraná. Isso. Então, precisa ser conversado tudo isso aí. Então, cultura é muito sério, né? Tem que ver tudo isso para que fique tudo bem na cidade, né? Então, cultura tem que conversar muito. E, falando em cultura, e o turismo, como é que fica? Se o turismo vem para cá forte, ele alavanca muita coisa na cidade. É para o comerciante, é para o hotel, é para a farmácia, para o supermercado, para as lojas. Tudo muda se o turista vem para cá. Então, eu quero crer que os 4 próximos anos dos novos prefeitos, o turismo vai ter uma alta bem grande. E mais ainda se o nosso querido trem chegar. Então, estamos todos esperando o trem, porque com ele vem muita alegria e vem muito progresso, vem muito entusiasmo. Dedos cruzados, hein? Sim, cruzadíssimos. Dedos cruzados. Ivanira Oberts, que é uma representante cultural muito ativa aqui no Vale do Iguaçu, professora aposentada, traz para a gente toda a sua expertise junto à cultura, junto à educação e também junto ao turismo aqui no Vale do Iguaçu. Como é que a senhora poderia descrever essas 3 áreas hoje aqui do Vale do Iguaçu para a gente? O turismo, a cultura e a educação. Estamos bem educação. servidos? Já falou que é um celeiro, né, da cultura. Sim. Pois, olha, acho que a educação está indo bem nas 2 cidades. Conheço bastante o trabalho do Ricardo em União da Vitória, excelente, 10, 20 mil se tivesse, Ricardo. Vamos ver quem será o próximo, mas você foi 1000.
poucas pessoas dizem, mas eu gosto sempre de falar a verdade. Porto União, Aldair Moncinelli fez tudo que é de bom. Tudo que é de bom. Até porque é a competência dela, já secretária de Cultura. Então, vamos aguardar aí os próximos. E como bem diz a Vanessa, né? A gente torce para que sempre fique cada vez melhor. Turismo, meus deuses, se o nosso trem não andar. Ele tem que andar. Então, aqui vai um recado para o Hélio, que é o homem do trem, né? Que, graças a Deus, ele foi atrás do trem das etnias, né? De um trem que já era nosso daqui mesmo, então ficou tudo melhor. Estamos aí no aguardo. Ele tem que chegar, porque agora a gente, dentro do turismo, a gente vê muito isso, né? E do lado de União da Vitória, a gente vê também muita coisa do turismo na erva mate. Isso. A erva mate até porque o Paraná é o maior produtor de erva mate do Brasil, gente. Vamos acordar. Do Brasil, o Paraná é o maior produtor de erva mate. E já dizemos que é o maior produtor de erva mate do mundo, de erva mate sombreada do mundo. Então é uma glória, é uma alegria, um privilégio muito grande. Então a erva mate também vai alavancar muito o turismo. E como União da Vitória e Porto União só tem uma linha que separa, então uma contagia a outra direto. E isso é muito bom. Muito bem pontuado para a gente. Nos encaminhando para o fecho da entrevista, faremos agora um ping-pong com Ivanira Oberts, que ela pensa muito rápido, tem todas as respostas aqui na ponta da língua. Então vamos lá, preparada? Quer dizer, eu não estava, porque eu escuto agora que vou ter um ping-pong. Foi nada combinado. A gente vai fazer um ping-pong agora para a gente conhecer um pouco mais dessa pessoa fantástica que está aqui junto da gente. Então vamos lá. Pessoa preferida? Meus filhos. Uau, uma só? Bem. Se for uma só, Terezinha Leoni Wolff. Uau. Mas se eu posso dizer mais, meus filhos que me ensinaram a alegria de ser mãe. Ah, que bacana. Escritor preferido? Eu acredito que eu sei, porque a professora já deu spoiler aqui de quem é o seu escritor preferido, mas e aí? Quem é que mexe com o seu, com a sua criatividade, com a sua imaginação? Olha, no Brasil, por incrível que pareça, Jorge Amado. Aqui na nossa cidade, tem muitos escritores, mas Cordovan foi um bom escritor. Ótimo nome. E o do passado, todos merecem glória. Eu diria Paulo Leminski, porque a professora citou no início. Eu gosto muito dele quando ele diz, né, que pobre de um país, pobre de ideias. E eu costumo dizer, pobre de um prefeito, pobre de ideias. Meus deuses, ninguém merece. E que seja humilde, que tenha humildade em aceitar um conselho que receba, uma ideia que receba, né? E também gosto muito, muito, muito do Vinícius de Moraes. Uau. Quando ele fala sobre os amigos. Ninguém melhor do que Vinícius falou sobre os amigos. É impressionante a verdade que o Vinícius nos fez conhecer, né? Sempre rodeado de pessoas, que seja infinito enquanto dure. E diz até que poderia morrer todos os seus amores, mas não poderiam morrer todos os seus amigos. E isso é muito verdadeiro e a gente sabe com a verdade, né? E Carlos Drummond de Andrade também foi muito, muito maravilhoso. Muito bem. Museu ou cinema? Museu. Uau, tem alguma predileção? Algum predileto? Então, em Curitiba vou muito no Museu do Olho. E há 2 anos eu fui no museu em Recife. Esse ficou morando no meu coração. É enorme, ele é quase como um Louvre. Ele é, inclusive, chamado de o Louvre aqui no Brasil, né? Sim. Então, vale a pena. Quem for a Recife não pode deixar de conhecer o maior museu do Brasil. Uma excelente indicação. Instituto Ricardo Brenan. Tá anotado aqui. Ele é num castelo. Começa por isso. Ele é num castelo. Todo o castelo transformou-se num museu. E no final da visita desse museu, tem um belíssimo café colonial à tarde. Muito bom.
Muito bem Mas pontuado o que é pra gente. valoroso mesmo é o museu em si. O que ele nos oferece lá é imperdível. Contempla os olhos. Contempla os olhos. Sim, nossa, é impressionante. Muito bem. Foi lá, tem que ir no museu. Se não foi no museu, não foi em Recife. Tá aí. Vale do Iguaçu, cine, teatro, ópera ou luz? Ah, não sei porquê, mas o Luz mora no coração de todos nós. De todo mundo? E o Sim. ópera? Ópera, a gente, não sei, para eu, enquanto pessoa, eu sempre enxerguei mais o hotel ópera. Ao né? invés dos bastidores Sim, culturais. até porque depois veio ele. E o Cine Luz já nasceu. Ok. Muito bem. Música ou silêncio? Ah, depende do momento. É mesmo, tem dessa. Mas o mundo carece de paz e silêncio. De silêncio. Muito bem. Uma palavra preferida? Compartilhar. Muito bem, professora. E qual é a sua mensagem? Qual é a mensagem que a Ivanira Oberts deixaria para a gente no dia de hoje e que, de fato, leva a sua alma, leva toda a sua essência aqui para o Vale do Iguaçu? Que o ser humano seja sempre apaixonado pela arte. A arte em todos os sentidos. No sentido mais lato. Porque a arte nos humaniza. Recado dado. Ivanira Oberts, junto com a gente, professora aposentada. Ela que hoje assume um papel muito importante junto com a cultura aqui no Vale do Iguaçu. Bem-vinda para uma próxima entrevista. Vamos falar do seu livro, falar um pouco mais sobre os seus planos. E muito obrigada pelo aceite e a gentileza da entrevista junto com a gente. Então, eu agradeço, né, logicamente. Fui a cobaia das entrevistas e tudo que ela disse foi ela que disse, não fui eu. É bom ser a primeira na entrevista? É bom ser a primeira sempre? Olha, normalmente eu estou sendo a primeira, mas eu acho que é por falta da correria dos outros, né? Mas, sendo assim, pro bem, né? A gente faz com muito gosto. E também... você, por si própria, é muito carismática. Então, a pessoa que você traz para entrevistar, você deixa a pessoa à vontade. Você puxa coisas que ela fala assim naturalmente. Você tem uma característica do próprio Vlad. O Vlad é um menino que eu gosto muito, muito, muito. Ele também, nas suas entrevistas, ele procura isso. Porque você tem que fazer com que a pessoa abra a boca, fale, né? E é isso, eu acho que você também, na tua profissão, é um privilégio a gente ter uma Vanessa. E agora é massa. Agora é massa, obrigada, grata pelas palavras. Professora, até uma próxima, seja muito bem-vinda sempre. Obrigada, até uma próxima. Ah, sim, até uma próxima e não esqueçam de votar. Temos aí no site da Prefeitura de Nova Vitória, né? Opa! Que a cidade vote, né? Nas suas maravilhas, no que tem de bonito aqui. Então, entre lá no site que vocês poderão votar com certeza. E é isso que nós esperamos para melhorar o todo. E para que o turismo venha mesmo como uma avalanche de coisas boas. Sucesso e até uma próxima oportunidade. Obrigada, um grande abraço, um carinho para o teu público. E esse público é um privilegiado. Grande abraço a todos.